Vamos, a partir de agora, nos preparando amorosamente para o momento do Evangelho da noite, desde agora nos entrelaçando os nossos corações em vibrações intensas de amor, em amorosidade, aonde nós estamos, cada um de nós, que possamos estar entrelaçados em espírito, e a bondade imensa do Mestre Jesus, a direção espiritual desse trabalho, derrama as bênçãos iluminadas de amor, a envolvendo a todos. Cada um de nós, aonde estamos, podemos ser um ponto de luz, onde a espiritualidade do amor possa atuar a benefício de tantos irmãos. Que possamos, desde agora, nos ligar com Jesus e com Deus através da oração. E ao Pai nós pedimos, Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pelas provações. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Pai, por aqueles que não vos conhecem. Esperança por aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, num só coração, num só pensamento. Subiremos até vós com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos, Pai, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a tua imagem. Que assim seja. E assim, ainda deixamos um intenso envolvimento de amor para nossa companheira Geórgia e demais irmãos que não puderam estar presentes no grupo ou na casa presencial. Pedimos a permissão para iniciar o Evangelho dessa noite, envolvendo com muito carinho, junto com seu mentor, o nosso querido companheiro Cláudio. Graças a Deus. Mais uma vez, saudações a todos, né? Antes de ler o item que está programado, eu vou fazer um apanhado rápido, né? Dos princípios, né? Da doutrina espírita para pessoas que por acaso estejam nos ouvindo e que não conhecem, não têm muito conhecimento, nunca tiveram contato. Bom, o que é Evangelho? Evangelho significa boa nova. Temos várias boas novas, né? Uma delas é que não existe a morte. Existe apenas uma mudança de plano de existência. Quando nós saímos da existência da matéria, onde nós nos encontramos, nós vamos para o nosso verdadeiro mundo, o mundo espiritual, que é a nossa casa, a nossa residência, nosso mundo principal. E nós viemos para a Terra para uma
correção, para um aprendizado, para uma evolução especialmente importante e bastante eficaz por conta da grande oportunidade que temos de exercer o livre-arbítrio da forma mais ampla possível no corpo de matéria, né? Então, as nossas reencarnações são passagens em escolas muito valiosas, onde nós nos qualificamos, nos edificamos para a vida futura. Uma outra boa nova é que o bem sempre triunfa, não existe caos no universo. Existe o poder divino comandando tudo, por intermédio de leis que o regem todo o universo, e são leis eternas e que serão sempre eternas. São leis, as leis divinas já existiam antes da existência do ser humano e vão continuar a existir mesmo que o ser humano pare de existir. Então são leis eternas, né? São as leis divinas. E o bem sempre triunfa, não existe caos comandando o universo. Existe uma grande, uma suprema inteligência, um supremo amor que comanda tudo. Em cada reencarnação, nós assumimos um papel diferente, como pequenos colaboradores da edificação divina. Então, Deus está criando nesse exato momento. Ele não parou de criar, não está deitado na rede. Nesse momento, Deus trabalha, Deus cria. Nesse exato momento, a criação está ocorrendo. E Deus nos convida para participarmos dessa construção. Como? Dando o nosso melhor, fazendo o nosso melhor e dando o nosso amor em tudo que a gente faz. Daí a gente vê que o mal acha que pode, mas o bem pode. Os nossos maiores inimigos são o orgulho e o egoísmo, que impedem o deslanchar da humanidade. E o orgulho e o egoísmo ao que nós nos referimos não é o do outro, não é o do próximo. O principal obstáculo à nossa evolução espiritual é o nosso orgulho, o nosso egoísmo que está dentro de nós, que pertence ao ser humano velho, que precisa dar lugar ao novo ser humano, evangelizado. Dificuldades e crises existem para nos convidar a olhar o mundo de uma forma diferente. Um adolescente chega na fase do vestibular, então ele entra numa crise, aquela crise do vestibular. Ora, se o adolescente não tivesse feito jus, não tivesse completado o ensino fundamental, se não tivesse completado o ensino médio, ele não estaria nessa crise. Então as crises não necessariamente devem ser vistas como algo maligno. São momentos de mudança, são são oportunidades de transformação moral. Então, o que diz a crise? A crise ela marca um momento de transição para cima, de elevação. O adolescente que passa pela crise do vestibular só chegou nessa crise porque ele avançou etapas anteriores. Se ele permanecesse sempre no ensino fundamental, ele não passaria pela crise do vestibular. Então as crises, elas são ritos, são momentos de passagem para todos nós. Então a gente tem que observar a crise como uma oportunidade de crescimento. Há muitos mundos habitados. Faz muito pouco sentido acreditar que o universo foi criado, todos os astros, as galáxias que existem no universo foram criadas
exclusivamente para distrair a nossa vista. Faz pouquíssimo sentido acreditar nisso. Então, por que esses diversos mundos, turbilhões siderais, bilhões de galáxias foram criadas? Existe vida em vários mundos. E conforme a evolução dos diversos mundos, eles vão ter graus maiores ou menores de aproximação da divindade e da compreensão da sabedoria e do verdadeiro papel que nos cabe como criaturas que participam da obra divina. E é importante também a gente ver que a prosperidade do mal é ilusória. Dura pouco e vai cobrar um alto preço da pessoa que segue o caminho do mal. Bom, algo também que é importante é o conceito do perdão. Essa observação que eu vou fazer tem a ver com o evangelho da semana passada, que tinha uma observação a fazer, só que não deu tempo. O perdão é sempre necessário. O perdão é uma das leis que rege o universo, uma das leis divinas. Nós temos o dever de perdoar. Quantas vezes? Infinitas vezes. 70 vezes, 7 vezes cada falta. Porém, existe uma diferença e uma certa confusão que muita gente boa faz. Perdoar é diferente de confiar. Eu tenho que perdoar a pessoa que me fere, que erra comigo, aquela pessoa que se volta contra mim. Eu tenho que perdoar. Porém, eu não preciso buscar a companhia dela. Eu não tenho obrigação de confiar nessa pessoa. É muito diferente. Tem gente que confunde. Existe a diferença entre perdoar e dar um voto de confiança. Então, as pessoas, às vezes, por conta de uma confusão, que essa pessoa não merece outro voto de confiança, nega o seu perdão. São duas coisas diferentes. Perdoar não é correr para o abraço. Não é a pessoa me ofender, nos fazer mal e a gente correr para o abraço. Não é isso. Perdoar é não guardar rancor. Perdoar é não querer vingança. Isso é muito importante. Eu posso não querer mais a companhia de uma pessoa, eu tenho esse direito. Eu tenho o direito de escolher as pessoas com quem eu quero conviver ou não. Mas eu tenho o dever de perdoar. Perdão, sempre. Buscar a companhia daquela pessoa, conviver com aquela pessoa, é opção, é escolha minha. Eu posso simplesmente não querer mais conviver com aquela pessoa. Mas eu tenho que perdoá-la. É muito importante essa diferença. Cláudio, posso fazer uma perguntinha? A respeito da sua fala agora. Defina orgulho. Boa pergunta, hein? Porque eu posso até saber, mas pode ser que tenha gente que ainda não saiba. Muito boa entendeu? Pergunta. Porque você falou orgulho e egoísmo. Egoísmo. Eu gostaria que você definisse os Houve dois. interrupção, nós não ouvimos a pergunta que a Beth fez. Pode pedir falar de novo? Ela perguntou como é que a gente definiria orgulho. E também Desculpa. Hoje eu estou com... Eu vou tentar responder numerando 2 tipos de orgulho, né, que a gente conhece. Tá. Né? Tem o orgulho, digamos assim, a pessoa se sente orgulhosa porque fez algo bom. Né? Em vários idiomas é parecido, inclusive. Existe esse orgulho de um trabalho bem feito, um orgulho interior que a gente sente quando acerta. Né? Esse orgulho, ele não é maléfico, ele é até bom. Não. Agora, existe a diferença entre esse orgulho, que pode ser até bastante louvável, e a soberba. A arrogância. Arrogância, soberba, né? Esse não tem nada de bom. Para nós está cortando tudo.
tudo que Está vocês estão cortando falando. lá, Tem algum Cláudio. problema aí? Está cortando? Está cortando lá para eles. Está todo mundo escutando cortado? Não, eu estou escutando bem. É Ah, lá na cabana. É na entendi. cabana. Entendi. Aqui também tá bom. Ah, tá. Então pode ser um problema É da na cabana, cabana. do link da cabana. Então, orgulho e egoísmo são os piores conselheiros do ser humano. São os piores. Tá. Não existe pior conselheiro do que esses dois. Então, é que você disse que ia fazer essas definições para as pessoas que ainda não conhecem o Espiritismo, né? Sim. Então, aí, nesse sentido é que eu fiz essa pergunta, porque eu, como professora, eu sei o que é orgulho, entendeu? Né? Nesse sentido. Mas pode ser que tenha gente que ainda não saiba, assim, definir exatamente, nossa, mas como será que é? O que será que eu faço que é orgulho? Muito boa pergunta. Não, ó, Entendeu? excelente. Posso O que será que falar eu um faço negocinho que bem, é... Pode bem falar, rapidinho? Joana. Então, para mim, orgulho bom não seria orgulho, seria satisfação de ter feito uma coisa boa. Orgulho é aquela coisa de se achar melhor. Eu sou isso, eu aquilo, eu posso mais. Eu Eu fiz, enxergo Soberba. né? assim. E fazer, que ter feito uma coisa bem feita é uma satisfação própria. Para mim. Exatamente. Muito bom. Então, tá bom. Obrigada, Cláudio. Muito bom. Excelente pergunta. Pode perguntar o que vocês quiserem, pode interromper, não tem problema não. Bom, dito isso, aí vem a pergunta. Isso tudo é uma introdução que eu vou ler daqui a pouco. 5 minutos a gente consegue ler e comentar. O que seria real, o que seria ilusório? Se eu tenho algo que existe hoje e amanhã não existe mais, esse algo, né, ele é real ou é uma ilusão? Agora, se por outro lado existe algo que jamais deixa de existir, nunca deixa de existir, ele seria real ou seria ilusão? Por que eu estou fazendo essa pergunta? O espírito é indestrutível. O espírito é eterno. Ele sempre existe. A partir do momento que foi criado, ele sempre existe, sempre existirá. O espírito é eterno. Porém, a matéria é eterna. Mesmo uma casa mais sólida, aquela casa mais sólida, ela existe hoje, mas daqui a 100 anos ela pode não existir mais. Será que essa casa é real ou é uma ilusão? Platão dizia o seguinte: tudo aquilo que existe hoje e amanhã pode simplesmente não existir, não é real, é uma ilusão. O que é real não deixa de existir. Então, se a gente chegar na rua e perguntar para as pessoas o que é real, o que não é, eu falar no espírito, olha, o espírito é real, boa parte das pessoas vai falar, não, o espírito não sei se é real, nunca vi, eu não sei do que se trata, dizem que existe, outros dizem que não existe, né? Agora, e esse carro aqui é real? Ah, sim, esse carro é real, estou vendo. Ah, e aquela casa é real? Ah, aquela casa é real. Porém, daqui a um tempo aquilo pode deixar de existir. Ou seja, Platão dizia que nós vivemos num mundo de sombras, de ilusões, que hoje a sombra existe, amanhã não existe mais. E que o verdadeiro mundo é o mundo do espírito, que jamais deixa de existir. Então, dentro desse conceito de Platão, que hoje é atualíssimo, né, que a gente vive num mundo de ilusão cada vez maior. E as ilusões são muito sedutoras. E por conta da sedução das ilusões, nós deixamos de priorizar aquilo que é eterno e que é indestrutível e é real, que é o espírito. Esse é um dos maiores desafios de uma reencarnação. E dentro desse assunto,
Vamos ler aqui o item. Olha só o que esse capítulo, o que esse item fala. Bem-aventurados os que têm os olhos fechados, ou seja, bem-aventurados os cegos. Essa comunicação foi dada, é uma nota de rodapé. Essa comunicação foi dada em relação a uma pessoa cega, em cujo favor se evocou o espírito do Curadars, que era uma pessoa de grande bondade, conhecido daqueles que estavam naquela reunião. Já não estava mais na terra. Começa assim: meus bons amigos, para que me chamaste? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e que eu a cure? Que sofrimento, meu bom Deus! Ela perdeu a vista e a escuridão a envolveu. Pobre filha, que ore, que tenha esperança. Eu não sei fazer milagres sem que Deus assim o queira. Todas as curas que tenho podido fazer, né, não as atribuais, senão aquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e diga do fundo do coração: meu Pai, cura-me. Mas faça que a minha alma enferma e doente se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada se necessário, para que a minha alma possa se elevar ao teu seio, com a mesma pureza que possuía quando tu a criaste. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, vos serão dada a força e a coragem, e talvez também a cura, que apenas timidamente pedes, em recompensa da vossa renúncia. Contudo, uma vez que aqui me acho, numa assembleia onde principalmente se trata de estudos espirituais, eu vos direi que aqueles que são privados da vista deveriam se considerar os bem-aventurados da aprovação. Lembrai-vos de que Jesus disse convir que arrancasseis o vosso olho se ele fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar que seu olho se tornasse causa de vossa condenação. Quantos há no mundo que um dia, nas trevas, maldirão terem visto a luz? Sim, como são felizes aqueles que, por expiação, vêm a ser atingidos na vista. Os olhos que lhes serão causa de escândalo, os olhos não lhes serão causa de escândalo e nem de queda. Poderão viver inteiramente a vida espiritual, poder ver mais do que vós, que tendes clara a visão. Quando Deus me permite abrir os olhos a alguns desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces as delícias do Espírito que vive de amor? Não pedirias então que se vos concedesse ver imagens bem menos puras e menos suaves daquelas que te é dado, permitido entrever na tua cegueira? Bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais feliz do que vós que aqui estáis, ele sente a felicidade, pode tocá-la, ele vê as almas e pode elevar-se com elas às esferas espirituais, que nem mesmo os melhores predestinados da terra podem observar. Abertos, os olhos estão sempre prontos a ver a ilusão que causa a falência da alma. Fechados, os olhos estão prontos sempre ao contrário, a fazer a alma subir para Deus. Creiam-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é com frequência o anjo tenebroso que conduz à morte. Agora algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tenha ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, os teus olhos agora vão curar-se, quão feliz tu te sentirias? Mas quem sabe se essa felicidade não ocasionaria tua perda? Confia no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a teu favor, mas a teu turno, ora, e ainda mais pensa em tudo aquilo que acabo de te dizer. Antes que eu me vá, recebei de todos vós, que aqui vos achais reunidos, a minha bênção. Vianney, Cura de Ars, Paris, 1863. Tem uma nota. Quando uma aflição não é consequência
Dos atos da vida presente, deve-se-lhe buscar a causa numa vida anterior. Tudo aquilo a que se dá o nome de caprichos da sorte é apenas o efeito da justiça divina, que jamais impõe punições arbitrárias, pois quer que a pena esteja em correlação com a falta. Se por sua bondade Deus lançou um véu sobre os nossos atos passados, por outro lado nos aponta o caminho, dizendo, aspas, quem matou a espada deve perecer pela espada. Fecha aspas. Palavras que podem ser traduzidas assim, aspas. A criatura é sempre punida por aquilo que pecou. Fecha aspas. Se, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vista, pode ser que esta tenha sido uma causa de queda. Pode também ter sido a causa que outra pessoa perdesse a vista, ou de que alguém haja perdido a vista em consequência de excesso de trabalho que aquele lhe impôs, ou de maus tratos, ou de falta de cuidados, etc. Nesse caso, passa ele pela pena de talião. É possível que ele próprio, tomado de arrependimento, haja escolhido essa prova, aplicando a si mesmo as palavras de Jesus. Se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. Fecha aspas. Há também a prova desafiadora, pedida voluntariamente por uma questão de crescimento espiritual. Às vezes, a pessoa passa por uma situação muito desafiadora, mas não necessariamente ela está passando por um processo de correção ou punição. Ela pode pedir aquela prova porque ela é desafiadora e ela vai ensinar algo. Como nós somos filhos de Deus, todos nós somos deusinhos. E se nós somos deusinhos, nós temos superpoderes. Mas como eu vou descobrir os meus superpoderes? Na minha zona de conforto, não vou, jamais, descobrir as habilidades potenciais que eu tenho. Então, nós podemos pedir provas extremamente difíceis para que a gente descubra o nosso potencial divino, desconhecido dentro de nós. Então, isso pode acontecer também. Às vezes, a pessoa pede uma prova difícil para ela desenvolver os poderes latentes que nós temos e que desconhecemos, né? Como filhos de Deus que somos. Então é algo assim, como você tira a rodinha da bicicleta da criança para ela aprender a pedalar com duas rodas só, e ela fala, não, eu vou cair, vou me machucar, né? Aí, filho, vou tirar a rodinha da tua bicicleta. Ele vai pedalar com duas, vai cair, vai se machucar, vai tentar de novo, ele vai perceber que ele consegue fazer aquilo que ele achava impossível. Era pedalar uma bicicleta com duas rodas só, que ele usava 4, né? Mas eu tive que tirar a rodinha para ele descobrir. Às vezes, ele próprio fala, não, eu quero que tire a rodinha da minha bicicleta. Pode tirar esse recurso, porque eu quero aprender até onde eu consigo ir sem esse recurso. Então pode acontecer isso. Agora, essa fala do guia mostra o perigo. A vista, ela tem a capacidade de nos distrair. Porque a gente vê a matéria. A matéria é o quê? É real? Ou é ilusão? E quantos não caem por causa da vista? Quantos não caem por conta da ilusão, das sombras? E o que é real? É o espírito. O que o guia fala? Você, na sua cegueira, você pode ver coisas que os réis mortais não conseguem. Você consegue ver coisas eternas, enquanto eles estão observando as distrações da matéria. A ótica de Deus é muito diferente da nossa. Os conceitos de Deus são muito diferentes. Então, Jesus, nosso guia maior, com a sua boa nova, vem nos convidar a refletir sobre isso tudo. Meu reino não é desse mundo. O reino de Jesus é do mundo real. É do reino espiritual. O verdadeiro rei reina no mundo real. Aqui, reino da matéria, reino da ilusão, os reis são outros. Em qual rei a gente acredita? Qual rei a gente quer seguir?
Essa é uma pergunta que cada um responde por si, né? É isso aí, pessoal, que eu tinha a falar aí. Quem quiser falar aí, pode mandar brasa. Tio João, a palavra está com o senhor. Bom, foi bastante valiosa a introdução, e na introdução ficou bem, destacou-se bastante o quanto nós devemos promover mudanças em nós, que é mais fácil vencer o outro. Nós, sendo orgulhosos, vaidosos, somos fortes e valentes para vencer o outro. Mas diante do espelho, vencer a si mesmo é uma tarefa desafiadora. E vencer a nós mesmos são buscar as nossas melhores virtudes, desenvolver essas virtudes. Então, Deus, nosso Pai, ele semeou na nossa consciência, no nosso íntimo com Deus, nós temos todas as virtudes registradas em nós. Depois, ao longo do tempo, vieram irmãos maiores sinalizando que nós deveríamos ter cuidados. Podemos voltar nos 10 mandamentos, que estão novinhos em folha, e nós estamos aí, tendo ainda, e por aí vai. E quando nós, diante da doutrina espírita, aí nós somos realmente clareados e colocados diante de nós mesmos, que somos individuais, somos espíritos criados por Deus e temos compromisso com a nossa evolução, com o nosso crescimento. Então, passar pela vida e ter boas ações é bom, é nobre, porém, nós precisamos desenvolver em nós essas virtudes. Jesus deu como parâmetro o caminho da caridade, que nos leva ao amor. E com isso, nós vamos mexendo no nosso terreno íntimo, dando condições para que essas sementes possam desenvolver. Porém, nós somos assediados pelas ilusões. Então, é importante o espírito sábio compreender realmente o seu real caminho, o seu real compromisso, e ter o seu objetivo. Ter o seu objetivo. Então, tudo que existe na nossa vida material e físico, tudo que existe, que foi criado pelo homem para motivação da vida, nós precisamos sempre fazer uma avaliação e buscar, como Paulo falou, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, será que é conveniente eu fazer algumas escolhas? Então, fazendo uma avaliação mais apurada, se nós tivermos esse cuidado, muitas coisas nós deixaremos de fazer. Muitas coisas. Então, é importante valorizar que tudo que tem ao nosso redor são recursos, são instrumentos, são condições para que a gente possa desenvolver as nossas virtudes. Então, é muito interessante que nós possamos olhar com cuidado sobre esse alerta que foi dado nessa introdução. E completando a introdução, quando fala
da nossa irmã, que tem os seus olhos fechados. Então, uma pessoa pode ter realmente seus olhos fechados por necessidade ou até para um crescimento. Com certeza é para um crescimento. Porém, é uma forma que a maioria escolhe no seu planejamento reencarnatório, porque já teve experiências difíceis e concorda que, desta maneira, será mais fácil de se ajustar com as suas condições e agregar valores. Isso não quer dizer que todo mundo que tem um problema, uma deficiência, ele é um infrator. Muitas vezes, aquela deficiência também, ele escolheu também para o seu crescimento, para ele exemplificar algo de bom, levar esse ensinamento para outros. Porém, uma grande parte realmente são por necessidade de correções. Então, é importante analisar a grandeza com que Jesus olhou para essa menina e diz a ela que tenha coragem, que se fortaleça, que isso é para o bem dela. E que, como se diz, um dia, quando lá na frente ela vai olhar e vai ver como Jesus foi bom, porque o Pai é bom. O Pai não concorda com a escolha errada do filho, com a escolha equivocada do filho. O Pai bom, ele dá oportunidade, incentiva, e ele faz isso com um critério por saber que aquilo é bom para o filho. Um dia mais tarde, ele vai agradecer. Então, no momento eu vou me aquietar um pouquinho, assim mais companheiros podem estar se manifestando. Se alguém quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, está à disposição. Tá? Francisco. Oi, Cláudio. Acho que alguém da cabana vai falar aí. Estou aguardando um pouquinho. Peraí. Vai falar, João? Pode falar, Francisco. Peraí que eu desliguei. Francisco está na praia. Francisco está na praia. Não, eu desliguei o helicóptero que estava aqui atrás, ó. Ainda está balançando aqui, ó, os cabelos. Os poucos cabelos brancos. Eu fiz umas anotações aqui. Eu já vi uma situação de pessoas, uma em particular, uma pessoa que teve um problema de saúde desde criança, físico. E quando eu fui conhecer essa pessoa, ela já estava aí, sei lá, acho que na casa dos 50 anos, por aí, deitada numa cama. E eu percebi ali, na conversa, me chamaram para que fosse conversar com ela, e eu percebi ali a revolta da pessoa com relação à situação física que ela vivia desde criança. Muitas vezes deixando ela na cama, por não conseguir andar, e alguns outros problemas físicos. Então, um pouco dessa mensagem aí seria no sentido do texto de hoje, né? Do cuidado que a gente tem que ter quando a gente se revolta, né? Quando a gente tranca as portas, quando a gente não entende a situação, né? E quando a gente não entende a situação, eu fiquei pensando também no seguinte: nós, ligados à doutrina espírita,
temos algumas situações que nos permitem ter a chamada fé raciocinada, ou seja, a entender, né, o porquê as pessoas passam por determinadas situações. Então, comentado aí pelo Cláudio, comentado pelo João, né, e também no Evangelho, falando que, né, tem que procurar também as causas, né, se não é desta vida, né, em outras. E eu fiquei pensando agora, e essas pessoas que não têm essa explicação espírita, racional, né, do porquê disso, né? Então me veio duas situações, essa da moça que se revoltou e em particular, né, de uma tia que eu tenho fora daqui, uma tia que mora em Portugal, que desde muito cedo ela optou pela carreira de freira. Inclusive, neste momento recebi uma mensagem para ligar para ela. E eu, no pouco tempo que tive de convivência com ela, quando estive em Portugal conhecendo a minha família, eu vi o tamanho da fé daquela pessoa em Deus, né? O quanto ela acreditava né, na mensagem de Deus, na mensagem de Jesus. E independente do conhecimento espírita, a importância da fé, a importância do acreditar na mensagem de Deus, de acreditar que nós somos filhos de Deus, de acreditar que nós somos amparados por Deus. Então, eu, por um lado, me sinto abençoado, talvez, por ter essas explicações no universo espírita, mas, ao mesmo tempo, também eu me sinto confortável quando eu sei que outras pessoas de outras religiões, mesmo não tendo essa explicação, elas conseguem aplicar a caridade, aplicar a fraternidade, aplicar a fé numa mensagem, né, que foi passada lá atrás, né, por N mensageiros, mas principalmente por Jesus, trazendo a boa nova, né, dita pelo Pai Criador. Então, eu acho que independente da religião que a gente tenha, do entendimento que a gente tenha, a importância da fé e a importância da aplicação da caridade e da fraternidade em todas as nossas ações são importantíssimos. E a gente tem que saber usar essas ferramentas a nosso favor, né? Essa fé, diria assim, a fé inabalável mesmo, a fé que não questiona, simplesmente ela vai lá e faz o que precisa ser feito. Ela vai lá e executa aquilo que foi ensinado. Ela vai lá e acredita que Deus está amparando, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo com muitas dificuldades que a gente não entende, mesmo tendo, às vezes, o entendimento que a doutrina espírita nos privilegia, eu diria assim, nos conforta quando traz uma mensagem alentadora, né, de por que eventualmente a gente pode estar passando por aquela situação. Então, tenhamos fé, acreditemos na mensagem de Jesus e outros mensageiros, acreditemos que nós somos filhos de Deus, e por sermos filhos de Deus, estamos amparados. E como foi colocado no Evangelho pelo Cláudio, né, a gente
passa aí pelos castigos, pelas provas, mas realmente é um momento de crescimento, um momento de sair de um patamar de entendimento, de conhecimento, para um outro patamar. Mas se a gente souber, né? Se a gente realmente acreditar nisso, porque senão a gente pode se revoltar. E a gente sabe que a revolta não nos favorece, né, em termos de crescimento. Então tenhamos fé. Realmente Deus está do nosso lado, Jesus está do nosso lado, e vamos fazer a nossa parte, né? O que nos cabe aqui de aprendizado, de crescimento e de olhar fraterno, caridoso, sabendo perdoar, como foi colocado no início aí também do Evangelho, questão do perdão. Então que fiquemos firmes, né, no nosso trabalho, na nossa missão. É isso aí. Fazer um comentáriozinho rápido. 3 bilhões de pessoas na Terra acreditam na reencarnação. A crença na reencarnação ela é pouco comum no Ocidente. Mas no lado oriental do planeta, são 3 bilhões de pessoas. A gente vê, mas a reencarnação pura e simplesmente, a crença na reencarnação pura e simplesmente não conduz a pessoa ao caminho do bem, do amor. Curioso, né? Falta a prática da virtude, né? A virtude. A virtude, a prática da virtude, a prática da caridade, ela tem mais valor do que o conhecimento. É o que o Francisco falou. Existem pessoas que têm fé. E quando a pessoa tem fé, ela acredita na vida futura. Como é a vida futura, se vai ter várias reencarnações ou não, para a pessoa que tem fé, isso conta pouco. Ela tem fé e ela vai buscar a prática da virtude. Mas que, sem dúvida nenhuma, a prática da virtude, a promoção da prática da virtude com o conhecimento da reencarnação, né, aí a gente tem a potencialização. É o conhecimento potencializado. Né? Por que que surgiu no Ocidente essa corrente que prega virtude e reencarnação? Porque há muito ceticismo, né? Há muita desconfiança sobre a religião no mundo ocidental, por conta de fenômenos históricos. Aí. Então, a reencarnação. A doutrina da caridade, né, que é a doutrina espírita, ela ensina a prática da virtude apoiada na crença da reencarnação. São as duas rodas de uma bicicleta também. Duas rodas de uma bicicleta. Só a reencarnação, sem a promoção da virtude, a gente vai ver, por exemplo, o que existe na Índia, onde você tem, por pressuposto básico, a existência de castas. E tem os intocáveis e tem os brahmanes, né? De um lado, um oposto do outro. Mas isso é anticaridoso. Mas e daí? A sociedade aceita. Né? Então, só o conhecimento da reencarnação é insuficiente. A fé, sim, a fé é suficiente. Tem gente que tem fé e ponto. Espetacular. Mas quem disse que a doutrina espírita foi feita para quem tem fé? A doutrina espírita foi feita para aqueles que duvidam, que questionam. Não foi para. Foi. Cada um aqui na Terra tem o aprendizado que necessita. Nós somos muitos questionadores. A gente, talvez, se eu não tivesse tido acesso à doutrina espírita, provavelmente eu não sei. Eu não sei como é que eu estaria hoje. Porque quando eu olhei aquilo, eu falei, faz todo sentido. Né? As coisas precisam fazer sentido. Eu percebi que isso faz total sentido. Né?
Quando a gente liga o quebra-cabeça todo, ele tem realmente uma conexão. Então, mas tem pessoas ainda, em Francisco, olha essa, tem gente que nem fé tem e ainda assim pratica caridade. Esses eu acho espetaculares. Espetaculares. Não é? É uma coisa fantástica. A pessoa faz o bem pelo bem, pratica a caridade por amor, sem expectativa nenhuma. Né? Então, cada um tem todos nós estamos em tratamento e cada um de nós tem o tratamento necessário para individual e coletivo. Então nós estamos nos tratando nesse planeta tão bonito como o tio costuma dizer. É um planeta espetacular, muito bonito e muito desafiador do ponto de vista moral. Agora, só para finalizar, todos nós queremos o sucesso. Mas o sucesso que interessa é o sucesso espiritual. Não é o sucesso material. Esse é um ponto bem importante. Nós precisamos de recursos materiais, devemos buscá-los, porque a gente vive no mundo material, mas o sucesso que conta é o sucesso espiritual, não é o sucesso material. A gente precisa vencer as missões espirituais, mesmo que para isso eu tenha que abrir mão de recursos materiais. Porque o que interessa é o sucesso espiritual. Falou, pessoal. Obrigado mais uma vez. Eu gostaria, eu não sei se tem alguém que quer falar aí, senão eu fico tomando a vez. Posso falar? Tá. A importância dos olhos, dos nossos olhares, né? Os olhos, o espelho da alma. Então, conforme o Evangelho nos ensina, pelos nossos sentidos, devemos espalhar o bem, devemos espalhar, que nem no caso dos nossos olhos, espalhar olhares envolventes de bondade. Então, é um exercício bastante trabalhoso, mas um exercício que nos dá condições de ver tudo melhor, de ver a vida melhor, de ver as coisas mais belas. Se nós buscarmos as funções maiores dos nossos olhos, nós podemos ver tudo mais belo, as pessoas mais belas, podemos ver a vida mais bela, podemos enxergar mesmo os desafios, enxergar de maneira como oportunidade e visualizar aquilo como mais uma bondade do Pai. Então, os olhos, que é um dos motivos da lição de hoje, é um bem muito grande. É um bem assim que nós realmente ainda não conhecemos todas as suas potencialidades, mas ele nos liga em todas as direções que nós buscarmos. E ele tem condições de nós alcançarmos momentos e situações muito elevadas com nossos olhares, porque nós estamos diante da criação do Pai, podendo ver, analisar, refletir, conhecer. Então, é algo a ser muito grande. Então, não só ter os olhos para o passageiro, para as coisas passageiras, mas ter os olhares para as essências mais nobres que cada pessoa possui, que cada
que cada momento da criação nos oferece, nos oferta. É uma riqueza imensa. Então, por isso que quando nós não fazemos uso correto, aí nós precisamos, às vezes, nos abster desse recurso. Porém, assim como todas as limitações com que cada um de nós possamos trazer, não é motivo para a gente não realizar os nossos deveres. Muitas pessoas sendo, às vezes, e tendo seus movimentos físicos impedidos pelo movimento físico, mas pratica o bem, pratica a caridade, pratica o seu trabalho de renovação. Então, tudo é o nosso querer. Muitas vezes, nós concordamos. Sim, eu vou fazer. Mas eu vou fazer, ele sai só da nossa boca, sai da boca para fora. Como diz Isaías, que muitos me amam só pelos lábios, né? Não é de coração. Então, o nosso querer é algo que vem do coração, vem lá de dentro, e é nosso. Eu quero, e eu vou trabalhar para isso. Quando eu falo que eu quero, e o motivo é nobre, quando esse motivo é gerar um benefício para alguém, ou principalmente promover um benefício de melhorias interiores, isso agrada a Deus. Nosso anjo de guarda bate palma quando nós estamos nos esforçando para nós vencer uma das nossas limitações. Mas isso tem que ter o nosso querer. Se não tiver o querer, nós não vamos a lugar nenhum. Nós vamos vivendo nos desculpando e pedindo perdão. Me perdoe, me desculpe. E isso tudo, para a espiritualidade, isso aí não agrega. E é importante nós avaliarmos as situações que vêm para nós como oportunidade. Tem um exemplo que é um pouco físico, mas dá para a gente ter uma base. Uma empresa, ela chama 2 funcionários para ir numa cidade. É uma empresa de calçado. Ela queria implantar o seu trabalho nessa cidade. E vão os 2. Na volta, o dono pergunta para os 2, o que você achou? Um falou assim, olha, lá ninguém usa sapato, lá nós não vamos ter futuro nenhum. Aí o outro pergunta para o outro e fala assim, olha, lá ninguém usa sapato, nós vamos vender tanto sapato que nós vamos atingir o nosso objetivo. Então, na verdade, isso é a fé e é o querer. Então, aquele gerente, ele já visualizou todo mundo de sapato. Então, é importante que a gente já visualize que nós já demos um passo à frente. Já demos um passo à frente, porque daí, quando nós formos cometer novamente alguma falha, nós vamos lembrar que nós já fizemos nossas escolhas e agora não tem mais volta. Isso é um tratado íntimo. Isso é um tratado íntimo, e isso é de fora o íntimo, não tem outra forma. Né? Fora disso, vamos nos desculpando. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer perguntar? Acho que já deu horário, né, Cláudio? Já deu horário, né? O senhor vai fazer o encerramento? Olha, eu ia ir para o Francisco fazer a prece e depois eu faço as vibrações. Eu pedi para o Francisco coletiva, depois eu faço
os envolvimentos aqui da casa e faço a prece de encerramento. Pode ser, Francisco? Pode sim, João. Vamos assim, queridos companheiros, elevando os nossos pensamentos até o nosso querido Pai Criador, rogando a Ele que nos envolva, como sempre, em muita luz, em muita paz, em muito amor, e que possamos, através dos nossos pensamentos, das nossas ações, envolver a todos aqueles que necessitam do nosso apoio, que necessitam da nossa palavra, que necessitam da nossa ajuda. Que Deus ilumine sempre os nossos caminhos, fortalecendo a nossa vontade, direcionando as nossas ações, para que possamos continuar nesse processo evolutivo de forma mais harmoniosa possível, de forma que possamos alcançar esses objetivos esperados por Ele. E assim, agradecemos a Jesus, o nosso Mestre, que nos orientou através de exemplos, através do seu trabalho, e que nos deu o caminho a ser seguido, nos mostrando na prática as ações que devemos tomar. Porque, como ele mesmo disse, ninguém chegará até o Pai se não for através dele. Então, que Jesus também nos ampare e que possamos seguir os seus caminhos, as suas orientações. Agradecemos também a todos os companheiros do plano espiritual que participaram do Evangelho desta noite, rogando a Deus que também ilumine os seus caminhos, que possam estar amparados e auxiliados na sua necessidade, conforme as orientações. Que a nossa palavra possa ser sempre de conforto a esses companheiros. E assim, pedimos a permissão para encerrarmos esta parte do Evangelho, pedindo ao companheiro João que faça as vibrações finais, a prece final. Que assim seja.